Os bastidores da política. O que acontece por trás da notícia. Opinião e análise. Agora no programa Entre Linhas. Com Eudes Figueiredo, Adolfo Padilha, Edivaldo Cerezini. Oferecimento: Eleve Transporte e Locação, Classic Equitec, tudo para cavalo e cavaleiro. E Umê Culinária Japonesa. Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070 para essa quarta-feira, hoje dia 14 de julho de 2021. Muito obrigado a você que nos acompanha mais uma vez. Eu sou Eudes Figueiredo, conosco para comentar os principais assuntos do dia, os nossos comentaristas convidados. Temos muitos assuntos importantes para comentar nessa quarta-feira. Separamos uma pauta bem legal em dois blocos do programa. Bom, vamos lá. A gente começa com os destaques dos nossos comentaristas. Vamos lá, Edivaldo Cerezini. Olá a todos. É sempre muito bom estar aqui com vocês na Rádio Prudente News, na TV Brasileira e também no YouTube. O meu destaque de hoje, ele vai para a reforma tributária, aquela parte dela relacionada ao imposto de renda, que, como todos sabem, a proposta foi no sentido de aumentar a carga tributária e, para isso, acabava também por dificultar um pouco a declaração, especialmente do imposto de renda das pessoas físicas. Pois bem, o relator do projeto lá na Câmara dos Deputados, o deputado paraense Celso Sabino, ele acatou algumas propostas da sociedade, que foi lá apresentar os argumentos e questionar, em vez de simplesmente passar o pano e dizer que estava tudo certo em aumentar os impostos e em dificultar a declaração. E, nesse sentido, ele tende a manter a isenção tributária em relação ao imposto de renda em relação a alguns fundos de investimento de pessoas físicas. Também acatou a proposta de não tributar a distribuição de dividendos quando se tratar da distribuição para empresas do mesmo conglomerado empresarial. E outra grande notícia também é que, em relação à alíquota de imposto de renda, ele também está acatando uma redução dessa alíquota, o que acabaria, se aprovado for, né, pela Câmara dos Deputados, acabaria por manter os impostos para as pessoas jurídicas no mesmo nível em que se encontram hoje. Porque, como a gente sempre precisa lembrar, a proposta do governo foi no sentido de aumentar ainda mais essa carga tributária. Lembrando que as nossas empresas, elas já são nós já estamos em um dos países que mais recolhe imposto de renda em relação à pessoa jurídica no mundo. Então, essa proposta do relator, ela acaba por minimizar esse problema. Se não vai diminuir, também não aumentaria essa carga tributária e faria aquela acomodação com a tributação dos dividendos que foi requerida pelo governo. Positivos esses avanços, espero que eles sejam aprovados pelo Congresso Nacional, pela Câmara e também pelo Senado. Espero também algumas outras mudanças possam vir, notadamente aquelas mudanças relacionadas à forma de declarar imposto de renda da pessoa física. Vamos lá, Adolfo Padilha. O meu destaque hoje, Eudes, Edivaldo, é realmente um projeto engavetado desde 2018 pelo Rodrigo Maia, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, desengaveta o projeto, toca ele para frente, que é aquele, enfim, que vai regulamentar o teto do salário, né? Então é uma coisa que nós brasileiros, tantos outros projetos nesse perfil que a gente torce, que aconteça, um pouquinho de equilíbrio das diferenças, né? Então, nós temos aí salários públicos que passam de 100 mil reais, 150 mil reais, com tanta coisa que eles inventam, e está na hora disso acabar. Vamos torcer agora para que os deputados federais façam a sua parte, votem favorável ao controle do teto e que o teto dos salários pagos por todos nós fique no nível daquilo que está decidido pela Constituição. E olha só, a Polícia Federal divulgou uma nota ontem, terça-feira, na qual afirmou que atua de forma imparcial e que a apuração sobre as negociações para aquisição da Covaxin não está atrelada às outras investigações. É que mais cedo, na própria terça-feira, o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, chamou de estranhas e raras as ações da Polícia Federal às vésperas de depoimentos à comissão.
Ele citou, por exemplo, o depoimento de Emanuela Medrades, que é diretora da Precisa Medicamentos, colhido na segunda-feira, enquanto Emanuela seria ouvida na terça-feira. Olha, na nota, a Polícia Federal não mencionou Omar Aziz, mas informou ou afirmou que a investigação sobre a Covaxin atende às disposições constitucionais e legais, o que inclui o prazo regular para sua conclusão. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente vai com Adolfo Padilha. A gente sempre vai estar falando aqui, porque é a pauta, né? É a pauta falar da CPI, é a pauta falar das narrativas construídas por interesse político por essa CPI. O Omar Aziz, ele tinha que achar estranho, ele tá solto ainda, né? Ele tinha que achar estranho a justiça não fazer. Ele devolveu o dinheiro, o qual ele foi acusado de desviar, o qual teve a mulher presa, teve parentes presos, e até hoje o poder e a imunidade parlamentar dele o mantém aí longe das garras finais da justiça. A Polícia Federal, ela age com independência, só na cabeça daqueles que acham que o presidente tem alguma influência sobre ela, que a Polícia Federal não age, né? A Polícia Federal é uma instituição séria, aliás, uma das mais sérias do Brasil. É uma das poucas ainda que a população deposita uma grande confiabilidade. E tem que apurar, sim, o próprio presidente da República pede isso o tempo todo. E tem que se apurar e apurar tudo. No final, para se encontrar quem é o culpado, o que foi exagero, o que foi inventado, né? Porque a gente que não é da Polícia Federal, é do lado de fora aqui, quando vê algumas coisas, vê a construção de algumas coisas, a gente já percebe que tudo não passa de uma narrativa. Então, quem melhor do que a Polícia Federal de entrar num processo que envolve a alta autoridade desse país, que é o presidente da República, alguns subordinados seus direto ou indiretamente, ou até desconhecidos? É esse tipo de Brasil que a gente quer. É essa Polícia Federal que a gente torce para que ela faça a investigação dela. Já jogam suspeitas sobre ela aqueles que são altamente suspeitos da conduta que estão tendo hoje, como a CPI. Por que eles já jogam suspeitas sobre a ação da Polícia Federal? Porque sabem que não vão encontrar nada do que eles estão cavucando e tentando encontrar. Então já acha estranha a posição da Polícia Federal em querer ou começar a investigar agora, né? Mas entre a credibilidade da Polícia Federal e daquele trio da CPI, não dá nem para comparar, né, gente? É algo assim tão bem distante um do outro em questão de honestidade, seriedade e transparência. Comentando esse assunto, a gente vai com Divaldo Ceresini. Nós temos visto o afrouxamento do combate à corrupção já há algum tempo, desde lá do governo Temer, quando a Polícia Federal deixou de ter núcleos específicos para o combate de grandes sistemas de corrupção, como foi o caso da Lava Jato, né? Existia uma força-tarefa especial da Polícia Federal, outra do Ministério Público, para fazer as investigações, e com isso nós tivemos um avanço muito grande no combate à corrupção que era investigada naquela ocasião. Lá no governo Temer, houve a proibição da formação dessas forças-tarefa e aconteceu que caiu a investigação na vala comum e as coisas começaram a andar muito mais lentamente. Por fim, o enterro da Lava Jato aconteceu agora, já no governo Bolsonaro, sob a gestão da PGR pelo Augusto Aras, quando ele fez essa mesma coisa em relação ao Ministério Público. Passou a cair na vala comum do crime organizado. E isso a gente começa a observar outras ações que também caminham nesse sentido. E essa, na minha opinião, também é uma delas. Existe uma CPI que está em andamento e é claro que a Polícia Federal também tem que fazer as suas investigações. Mas, ao chamar para depor uma pessoa que está com depoimento marcado na condição de testemunha lá na CPI, e na condição de testemunha a pessoa é obrigada a responder as perguntas e a dizer a verdade, abre-se a margem para que essa pessoa vá lá bater as portas do STF e pedir uma liminar para que ela não seja obrigada a produzir provas contra ela mesma, uma vez que ela está sendo investigada por suposto crime cometido pela Polícia Federal. No final das contas, a CPI fica de mãos amarradas. Então, nós temos que fazer uma escolha. Se queremos combater a corrupção, precisamos de uma harmonia entre todos. Não estou dizendo com isso que todas as intenções da CPI são republicanas ou são boas, mas existe coisa boa que está saindo de lá sim. Não fosse o trabalho da CPI, essa aquisição da vacina Covaxin, com esses preços absurdos,
teria se concretizado, porque as denúncias de irregularidades já tinham surgido lá atrás. E lá atrás, o eficientíssimo, muito entre aspas, ministro Pazuello, não identificou nada de errado. Só foi se identificar agora e por conta da CPI. Então, ainda que quem está no comando da CPI sejam pessoas para lá de questionáveis, o resultado do trabalho da CPI para o nosso bolso, a gente já começa a ver. Ok, estamos de volta agora para falar da situação dos ônibus, do transporte público na cidade de Presidente Prudente. Mais 12 ônibus estão em circulação na cidade após um acordo de funcionários com a Prudente Urbano. Essa notícia está no site prudentenews.com.br, tem essas e outras notícias da cidade de Presidente Prudente. Olha, após o acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Terrestre de Presidente Prudente Região e a empresa Prudente Urbano, ontem, terça-feira, estarão à disposição da população mais 12 ônibus para reforçar o transporte coletivo na cidade. A categoria informou que o acordo tem como objetivo aumentar o faturamento da empresa para que a mesma possa quitar os pagamentos atrasados dos colaboradores. Até então, o volume de ônibus em circulação era realizado com 50% da frota, em horário de pico, com 29 ônibus, e 35% nos demais períodos. Sendo assim, 20 veículos em circulação. De acordo com a categoria, agora serão 41 veículos em funcionamento desde ontem. A gente vai conferir isso de perto, tá? Vamos lá, comentando esse assunto, a situação dos ônibus aqui em Presidente Prudente, transporte urbano, a gente começa com Divaldo Ceresini. Como eu sempre tenho dito, embora seja verdade que a pandemia acabou por agravar a situação financeira das empresas de transporte coletivo, uma vez que diminuiu os deslocamentos das pessoas, também é fundamental que a gente lembre que o problema dessa empresa de ônibus de Presidente Prudente não é de agora. É um problema já muito antigo, que já afeta a população de maneira bastante grande há muito tempo. E isso acaba também por afetar a relação de trabalho com os funcionários. Nós temos uma situação gravíssima, e essa situação ela prejudica tanto os usuários do sistema, quanto os funcionários que estão com seus salários atrasados, conforme eles relatam, que estão com cestas básicas e vale-alimentação atrasados, e no momento de crise de emprego, crise econômica, que a pessoa tem um trabalho, mas não está recebendo, pelo menos não está recebendo em dia. Isso deixa, sem dúvida alguma, uma situação de muita fragilidade para esses trabalhadores. E é aí que eu digo que surge uma necessidade ainda maior de celeridade na análise dessa situação por parte do governo municipal e de firmeza na tomada de decisão para fazer com que a empresa honre os seus compromissos. E na impossibilidade dela honrar os seus compromissos, que o contrato seja rescindido, para que tanto os funcionários quanto os usuários do transporte público sejam de fato respeitados. Essa é uma parte da solução do problema, é a parte mais imediata. Mas nós também precisamos estruturar o nosso transporte coletivo de Presidente Prudente, modernizá-lo, para que nós não fiquemos nessa situação no futuro. Uma única empresa tratando de toda a malha de Presidente Prudente, um transporte exclusivamente por ônibus. Vamos privilegiar também o transporte por aplicativos, vamos contribuir para que haja uma maior utilidade para as ciclovias e, principalmente, vamos viabilizar o VLT para a gente dar vida para essa linha férrea que hoje só serve de abrigo para gente drogada. Vamos revitalizar aquilo lá pela linha do VLT, que não exige dinheiro da prefeitura, é sempre importante a gente registrar isso. É um serviço, será um serviço administrado exclusivamente pela iniciativa privada. Fica o nosso apelo ao governo municipal para que se atente para isso, para que dê vida àquela região e para que dê uma alternativa de transporte ecologicamente correta e eficiente para os cidadãos prudentinos. Vamos lá, ouvindo a situação aí dos ônibus na cidade de Presidente Prudente, situação complicada. Vamos lá com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você.
Esse acordo entre funcionários e a Prudente Urbano aqui na cidade de Presidente Prudente, ele é altamente positivo. Altamente positivo. Parabéns ao posicionamento do sindicato, parabéns ao posicionamento da empresa, mas agora que se cumpra aquilo que foi acordado. Quem ganha com isso é a população, é o entendimento, é o bom senso, é uma postura que hoje é o que a gente espera, né? A gente tem que acreditar que tem uma forma de se achar um equilíbrio nesse problema que afeta a maioria dos prudentinos, de uma forma direta, prejudicial a todo mundo. E se engana quem acha que o único prejudicado com isso é quem usa o transporte público. Não, é quem tem um funcionário que usa o transporte público, né? É a família daquele que trabalha com o transporte público. Então eu acho muito positiva esse bom senso de um entendimento. Eu acho que é por aí que tem que caminhar a situação. A prefeitura se esforça e faz a parte dela para achar uma solução dentro da legalidade. O prefeito não descansa, preocupa muito, ele fala isso abertamente. E agora uma posição do sindicato, juntamente com seus associados, seus funcionários e a empresa, para se dar uma trégua, para tentar chegar num acordo, para demonstrar confiança. Quem ganha é a sua população. E mais uma vez aqui, parabéns tanto ao sindicato dos funcionários como à empresa por essa tentativa, e que se Deus quiser vai dar certo, de se achar o caminho do retorno. Ok, a gente volta já já com mais Entre Linhas aqui na Prudente News 1070 e daqui a pouco, depois do intervalo, segundo bloco e também na TV Brasileira. A gente volta já já. Obrigado por acompanhar o programa Entre Linhas. Os bastidores da política. O que acontece por trás da notícia. Opinião e análise. Agora no programa Entre Linhas. Com Eudes Figueiredo, Adolfo Padilha, Edivaldo Cerezini. Oferecimento Eleve Transporte e Locação, Classic Equitec, tudo para cavalo e cavaleiro. E Umê Culinária Japonesa. Olá, estamos de volta aqui na Prudente News 1070 e também na TV Brasileira com o programa Entre Linhas. Vamos lá para a segunda parte do programa. Bom, essa matéria saiu na revista Oeste, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em alusão à sanção pelo presidente Jair Bolsonaro da medida provisória que determina a capitalização da Eletrobras e abre caminho para a privatização da empresa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou o projeto como um marco para a economia brasileira. Vamos lá, com os nossos comentaristas. A gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Esse é um assunto aqui que a gente ouve muita gente que parece que entende, né, de economia, que entende de licitação, mas o que vale registrar mesmo, que é o ponto positivo aqui, em 2015 as estatais davam prejuízos que chegavam a quase 35 bilhões de reais. Em 2015, logo aí, logo atrás. Em 2019, 3 anos depois, elas passaram a dar 109 bilhões de lucro. Sabe o que é isso? Gestão sem corrupção. Gestão focada no objetivo. Mas não faz parte do governo liberal ter o domínio dele das estatais. Tem mesmo que fazer as concessões. Quando eu ouço falar aqui que a concessão da Eletrobras causa prejuízo porque ela fatura tanto, porque ela mantém tanto de faturamento, só não se explica aqui que ela não tem capacidade de acompanhar o mercado. E que para ela tenha capacidade de acompanhar o mercado da forma que é dito aqui, ela necessita de bilhões e bilhões de investimento, que é o seu dinheiro e o meu dinheiro. E é disso que a gente está fugindo. É disso que o governo está saindo. Que a iniciativa privada faça esse investimento para que mantenha a Eletrobras no topo do mercado. Não o nosso dinheiro. Que ele seja aplicado em outras coisas, rodovia, ferrovia, saúde, educação. Você consegue entender essa diferença? Você, que não tem o viés político, vai conseguir entender. Vou repetir. A estatal como a Eletrobras e outras tantas que já estão dando lucro, elas estão dando lucro, por isso que elas têm que ser vendidas. Porque quando elas davam prejuízo, além de não conseguir vendê-las, quem pagava esse prejuízo éramos todos nós. Para que elas continuem dando lucro e acompanhando de uma forma competitiva o mercado, precisa de muito mais investimentos. Será que não seria melhor esse investimento, que é o meu e o seu dinheiro, ser aplicado na educação, na saúde, na infraestrutura?
Então, parabéns ao governo, parabéns ao ministro e toda a sua equipe, e tem que privatizar o máximo possível. Esse é o caminho de um país próspero. Vamos lá, comentando esse assunto, então, a sanção da medida provisória que determina a capitalização da Eletrobras. Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você. A concessão ou a privatização dos serviços públicos é algo que eu defendo de maneira bastante incisiva, e isso tem como objetivo nós diminuirmos a influência do político na gestão das coisas e, principalmente, diminuirmos o gasto do Estado. Nós vimos, durante todos esses anos, o quanto as estatais são foco de politicagem e, principalmente, de corrupção. Mensalão, Lava Jato, tudo isso envolveu a gestão pública. Como diz aquele ditado, né, vamos tirar o presuntão, diminuir o tamanho do presunto que está pendurado, para a gente diminuir a quantidade de moscas que estão ali. Isso tudo fará com que o brasileiro gaste menos com impostos para sustentar os políticos que estão por aí. No caso específico da Eletrobras, é importante a gente destacar que o que está em jogo não é uma venda, é a chamada capitalização. Serão emitidas novas ações e essas ações serão disponibilizadas para o mercado, o governo não comprará nenhuma delas, e com isso a intenção é que hoje a participação, que é de 60%, ela seja reduzida para 40%. Isso é positivo, claro que é positivo, e a previsão é arrecadar em torno de 60 milhões de reais com essa venda desses 20% da empresa, né? O governo diminuindo esses 20% a sua participação na empresa. Mas essa lei que foi feita para a capitalização da Petrobras, ela é muito ruim, mas muito ruim mesmo. Ela, segundo a Fiesp, geraria um custo de em torno de 400 bilhões de reais. Então, para a gente arrecadar 60 bilhões, nós vamos gastar 400. Algumas dessas coisas ruins foram vetadas pelo presidente Bolsonaro, foram 14 vetos. E eu vou destacar aqui aqueles que eu entendo que são os principais. O primeiro desses vetos é a venda a preço subsidiado de ações da Eletrobras para os seus próprios funcionários, o que é um privilégio, que seria um privilégio para determinadas pessoas em detrimento de todos os brasileiros. Fez muito bem o presidente com isso. A segunda questão era que as pessoas demitidas no prazo de 1 ano pela nova administração da Eletrobras, essas pessoas poderiam ser realocadas em outras empresas do governo, o que também não tinha sentido algum, porque aquela folha de pagamento pesada, ela sairia da Eletrobras e continuaria no nosso bolso por meio de outra empresa, prejudicando inclusive os outros acionistas dessas outras empresas. Fez muito bem também o presidente em vetar essa coisa ruim. Nós temos também aqui a questão da proibição de mudança do domicílio fiscal das empresas, da fusão das empresas, que foi imposto também pelo Congresso, o que também é muito ruim, porque dificulta a empresa a fazer a gestão pelo prazo de 10 anos. Então, a Eletrobras, ela é ineficiente, e é óbvio que quem tiver o controle da empresa vai buscar a eficiência dela, e para isso pode ser necessário fundir alguma subsidiária, sim. Então, novamente, acertou o presidente nesse sentido. Outra questão também que foi embutida era uma tentativa de influenciar, do Senado influenciar o Operador Nacional do Sistema, que é uma entidade privada de gestão de todo o sistema, não é uma entidade do governo. Isso também foi vetado, no meu entendimento, isso também é positivo para a gente diminuir a politicagem nas decisões do Operador Nacional do Sistema. Outros pontos, como, por exemplo, a aquisição obrigatória de energia de pequenas centrais hidrelétricas a um preço que não necessariamente pode refletir o valor de mercado, a obrigação de construir gasodutos e usinas a gás em determinadas regiões que foram colocadas por deputados para satisfazer as suas bases eleitorais, isso infelizmente continua, e infelizmente vai onerar todo mundo que usa energia elétrica e, pelo visto, vai passar. Agora a gente precisa também torcer para que esses 14 vetos que o presidente fez em relação àquilo que foi distorcido pelo Congresso não seja revertido. Não é o cenário ideal, está muito longe disso. Eu entendo que poderia ser muito melhor esse processo de capitalização da Eletrobras, mas, a longo prazo, a gente espera que tenha um resultado positivo.
Ok, vamos lá para a nossa última notícia de hoje, aqui da nossa pauta. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou ontem, dia 13, né? Processos por quebra de decoro parlamentar contra o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e também o deputado federal Luiz Miranda. A abertura dos processos foi motivada por representações apresentadas contra os parlamentares sobre ações relacionadas à Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid-19. Os acusados pedem a cassação, ou melhor, os acusadores pedem a cassação de mandato dos políticos. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente vai com Divaldo Cerezinho. No meu entendimento, essas representações elas são mais um festival para a torcida, né, para a gente movimentar as massas, as bases de apoio, do que necessariamente para ter algum resultado efetivo. Nenhum dos dois, no meu entendimento, é flor que se cheire, né? Como tenho sempre dito, nem o Ricardo Barros, nem o Luiz Miranda. Agora, o PTB, que foi quem entrou com a representação contra o Luiz Miranda, ele alega que o deputado ele se aproveita da situação de pandemia para criar uma narrativa para prejudicar o presidente da República. Ora, primeiro, a narrativa ela não surgiu pelo Luiz Miranda. A questão da probabilidade de corrupção em relação à aquisição da Covaxin, ela veio antes do deputado Luiz Miranda se manifestar. Ele se manifestou em razão da investigação da CPI seguir por essa linha. E ele trouxe elementos que estão demonstrando que realmente existe coisa errada naquele processo que foi montado para aquisição dessa vacina. E foi graças à CPI que não houve aquisição dessa vacina, porque já foi lá atrás que o deputado manifestou essas irregularidades e nada foi feito. Inclusive, recentemente, o ministro Onyx Lorenzoni questionou essa denúncia. Depois ele viu que aqueles documentos que ele dizia que eram falsos eram verdadeiros e foram aceitos pelo ex-ministro Pazuello e sua equipe para seguir com o processo. Então, realmente, tem muita coisa errada em relação àquele processo que precisa ser investigado. Em relação à denúncia relacionada ao Ricardo Barros, eu entendo que primeiro deveria aguardar o processo que está acontecendo na CPI de investigação da participação dele, para que depois fosse aberta essa investigação pela Câmara dos Deputados com base nesses documentos que foram colhidos pela CPI. Também tem coisa muito errada para ser investigada. Comprovada a existência dessa coisa errada, tem que haver a punição, mesmo para político graúdo, principalmente para político graúdo, como é o caso do Ricardo Barros, que já esteve enroscado com essa mesma empresa, com esse mesmo grupo empresarial que representa a vacina Covaxin aqui no Brasil, quando ele foi ministro da Saúde. É sempre muito importante a gente lembrar isso. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Adolfo, será que podem ser cassados aí Ricardo Barros e também o deputado federal Luiz Miranda? Existe alguns partidos no Brasil que eles trabalham desde o dia que eles perdem a eleição. Mas eles não trabalham a favor do Brasil, se engana quem pensa isso. Eles trabalham contra o processo de evolução política do Brasil, que vai ser sempre PSOL, Rede, PT, PDT. Então eles querem só atrasar, eles querem só atrapalhar. Esses partidos não querem o seu bem nem o meu bem. Eles entram toda hora no STF e são muito bem atendidos, né? São mais bem atendidos do que a demanda que a sociedade cobra do STF, de julgamentos que a sociedade cobra do STF. Aí o STF põe na gaveta e espera. Eles não. Eles têm um balcão de atendimento ali que chega, protocola e já vai para julgamento. Rápido o caminho para eles. E eles pressionam. O deputado Miranda, eu acho que não cabe somente a ação de decoro parlamentar, não. Eu acho que o Ricardo Miranda tem que ter muito mais investigação sobre o que ele fez. Colocar em risco uma narrativa totalmente desastrada. Volto a repetir, só acredita nessa narrativa quem está delirando sobre algum processo de corrupção que seja praticado diretamente pelo governo Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro.
tinha que ser muito mais investigado para ser totalmente desmascarado, porque a ficha corrida dele é daqui até a divisa com Mato Grosso, né? Agora, o Ricardo Barros, alguém precisa avisar eles que ele está querendo ir na CPI, a CPI não chama, não convoca. Eu pergunto aqui o porquê, ninguém me responde. Qual é o seu ponto de vista da CPI não querer ouvir o Ricardo Barros? Né? Que também não é nenhum santo, mas por que ele não é chamado para a CPI? Será que o medo do Ricardo Barros é a destruição das narrativas ou o olho no olho, né? Porque quando um avião olha para o outro avião, para não dizer malandro, um malandro sabe o que o outro malandro faz, né? De repente, olho no olho ali com o Andolfo Rodrigues, com o Renan Calheiros, com o Aziz, presidente da CPI. Será que no olho eles teriam coragem de enfrentar o Ricardo Barros? Sei lá, né? Acho que não. Então, fica aí. É o circo da CPI do Brasil, é o circo, infelizmente, até hoje ainda, da Câmara Federal do Brasil. Ok, é isso aí. Estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Grande abraço para todo mundo. A gente se fala a qualquer momento na TV Brasileira ou aqui na Prudente News. Valeu, gente. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Obrigado por acompanhar o programa Entre Linhas. Oferecimento: Eleve Transporte e Locação, Classic Equitec, tudo para cavalo e cavaleiro. Eumê Culinária Japonesa.